E, portanto, mais uma vez, e é com grato prazer que recebo no 16 Válvulas o ilustríssimo, já não é só ilustre, mas ilustríssimo Helder de Sousa, jornalista da RTP durante muitos anos, também com uma carreira longa de jornalismo, não só na RTP, mas claro, com uma história bem interessante que poderá ficar para outra altura, devido aos compromissos. Hoje não vamos conseguir falar sobre isso, mas o Helder, eu convidei-o para estar aqui presente no dia 1 de maio, um dia 1 de maio especial, por vários motivos. No caso concreto, primeiro, porque o 16 Válvulas comprou hoje o 35º aniversário. Eu convidei o Helder, que no fundo acaba por ser uma referência também para nós, mas convidei o Helder também para nos falar dos bons velhos tempos, daquilo que aconteceu em 1985 e, no caso concreto, quando nasceu uma estrela que teve o seu ocaso precisamente no dia 1 de maio, em 1994, em Imola. Falamos da Ayrton Senna da Silva, e eu convidei o Helder, com certeza, para podermos falar noutras alturas sobre outros temas, mas convidei-o para falarmos de dois hoje, Senna e também de Fórmula 1, e por isso, sem mais demoras, damos as boas-vindas. Helder, obrigado mais uma vez, e aqui viva a voz para que todos saibam. Fico muito agradecido de ter, de facto, aceito o nosso convite, e espero que se encontre bem. Pelo menos parece-me, fisicamente, aí, para aquilo que vejo na imagem, estará em grande forma. É assim ou não, Helder? Muito obrigado, Gonçalo. Boa noite. Boa noite a todos aqueles que estiverem a ouvir e a ver. Neste programa que faz hoje o seu aniversário, 35º. Parabéns, parabéns, parabéns. E que contem muitos mais. Muito bem. Então, era o convite que eu tinha para si. Eu já ia encadear para a questão, para a questão Senna. Desculpe, faz favor, Gonçalo. Não, Helder, obrigado. Mas é assim, tinha realmente, como eu tinha dito, dois temas principais para falarmos. Fórmula 1 é o denominador comum, mas falámos de Senna principalmente, e eu queria apelar aqui às suas memórias, e porque será importante perceber que na altura, portanto, e foi aquilo que nós falávamos em off, em 1985, quando acontece o Grande Prémio de Portugal, que é vencido de forma mestre por Ayrton Senna, o Helder era o responsável de imprensa do Autódromo do Estoril. Quer-nos explicar aqui um bocadinho como é que foi no primeiro Grande Prémio de Portugal estar como chefe de imprensa, como é que foi trabalhar nesse dia ou nesse fim de semana? Quer dizer, o processo foi inesperado para mim. Sou chamado ao ACP e para me convidar para para tomar conta do gabinete de imprensa do Grande Prémio de Portugal, que ia começar em 1984. Recomeçar em 1984. Felizmente eu já trazia uma experiência grande dos grandes prémios que fazia cobertura para a RTP ou para o Autosport, e portanto eu sabia muito bem como é que funcionavam os grandes prémios, os gabinetes de imprensa. Não me foi assim muito difícil, foi muito trabalhoso, porque começar uma coisa praticamente do zero é sempre complicado. E 84 foi o ano de abertura, foi o ano da descoberta de Portugal e do Grande Prémio de Portugal, de Fórmula 1, e no domingo de manhã ainda estava a receber jornalistas japoneses a rebocarem o Bobby diretos do avião para o autódromo, não é? Foi uma coisa louca, centenas e centenas e centenas de acreditações que fizemos, e lugares para parquear os carros já não havia a certa altura. Enfim, foi muito difícil. Mas foi uma experiência muito difícil. Havia condições para o seu trabalho? Havia condições. Porque está preparado para a Fórmula 1, principalmente nessa primeira vez. Havia condições, sim, havia condições, porque a Fórmula 1 era, e continua a ser, orientada por um organismo superior, não é? Que era aquela organização do seu balestre, seria? dirigida pelo Sr. Bernie Ecclestone. Ok. Bernie Ecclestone, esta era da Federação. Da Federação, tem razão. Quer dizer, e era todo o pessoal, todo o staff do Sr. Bernie Ecclestone que organizava de facto o Grande Prémio, não é? Portugal, portanto, o país hospedeiro, dava o material, o equipamento, o terreno, não é? O lugar, etc, mas a organização propriamente dita era toda baseada da experiência
da equipa do Sr. Bernard Ecclestone. E quer dizer, foi com eles que eu fiz a formação para poder fazer a acreditação e todo o resto do trabalho, não é? De organização e de apoio aos jornalistas. Ainda trabalhávamos com Telex naquele tempo, quer dizer, era preciso negociar com os CTTs, TLPs, linhas telefónicas, e depois apareciam mais 3 jornalistas malucos que precisavam de linha telefónica que já não estavam previstos, e eu tinha que renegociar outra vez com os CTTs, TLPs, mais outras linhas telefónicas, e por aí fora. Era bastante empenhativo. Era bastante empenhativo. E os pilotos eram receptivos também, a nível de imprensa, eram receptivos? Eu só lidava com eles. Portanto, o gabinete de imprensa é gabinete de imprensa, lida com os jornalistas, com a comunicação social, televisões, câmaras, poderem estar aqui, não poderem estar ali, e por aí fora, e por aí fora. Com os pilotos, era no final, já na zona do pódio, que eu tinha que organizar 2 situações. Uma era toalhas e águas para eles se desidratarem quando saíam dos carros e subiam lá acima para o pódio. E a outra era uma sala de imprensa exclusiva para a televisão, para as primeiras conferências de imprensa, dos 3 primeiros, não é? E depois verificar se os hinos estavam certos, se as bandeiras estavam certas, e etc. Quer dizer, se as meninas estavam lá nos sítios e por aí fora. Quer dizer, eu só via os pilotos nessa altura. Então chamava um a um, de lá de trás do painel, para ir ao pódio, não é? Às vezes era eu que fazia o anúncio, disse de quem é que estava a entregar as taças, etc. Outras vezes não, outras vezes era outra pessoa, mas fundamentalmente durante o Grande Prémio eu não o via. Eu via nos televisores que tinha no gabinete, mas eu estava preocupado era com a minha equipa de 24 pessoas, que me reportava, que me alimentava os press releases, os comunicados, não é? Que eram feitos em português, em francês e em inglês. Um luxo. Depois... se bem que o obrigatório era só usar a língua inglesa, porque é a língua que se usa na Fórmula 1 e no desporto em geral, no fim de contas. Pode, quer dizer, em relação a essa primeira grande vitória do Ayrton Senna... Foi no ano a seguir, as coisas já estavam mais oleadas, já correu bem, não foi? Quer dizer, correram e não correram, porque a chuva baralha muito as jogadas, não é? E foi muito desconfortável, E mais uma vez, quer dizer, eu não tive tempo de ver. Eu só quando ele chegou às boxes, não é? Que eu mandei 2 ou 3 dos meus colegas para estarem lá para fotografias, para ver se conseguiam as primeiras palavras dele ao sair do carro, para fazer um comunicado, etc, etc. Isto tudo à frente da Lotus, à frente de todos os outros, não é? Eu era o instinto de jornalista que estava ali a funcionar e queria ser o primeiro a pôr o papel à frente dos outros jornalistas com as declarações dele. Aqueles que não tinham tido acesso, portanto, à zona do paddock e por aí fora. Foi um momento muito emotivo, porque, pronto, quer dizer, a gente puxa logo, e tal, a língua portuguesa venceu o Grande Prémio, coisas assim do género, não é? Foi emotivo nesse aspecto e foi muito bom porque nós conhecemos a história anterior do Senna, não é? Das andanças e desandanças dele, e quer dizer, essa vitória, quer dizer, foi uma enciclopédia de condução extraordinária que ele deu a todos os seus adversários, uma sensibilidade extraordinária, não é? E foi uma grande alegria para todos, porque, pronto, finalmente, quer dizer, agora que era um grande talento, sem dúvida nenhuma, e mostrou, não é? Mostrou que era. Ele não era uma pessoa fácil, em termos de abordagem. Não era nada fácil. Não era uma pessoa fácil. Ele não era nada fácil.
Era muito difícil de chegar ao pé dele. E depois de chegar ao pé dele, era muito difícil arrancar-lhe uma palavra. Se ele estava virado lá com os azeites dele, é que nem nos via. Eu sei disso, tive essa ocasião em 91 de tentar fazer uma entrevista com ele e não foi bem sucedido. Exatamente. Ele nem nos via. E quando estava disposto a chatear a imprensa brasileira, a imprensa brasileira é muito ativa sobre as pessoas e muito crítica, não é? E era uma fase em que ele estava a ser criticado por outras razões que não da condição propriamente dita. Lembro-me disso, exatamente. E ele andava... E depois a facção de Nelson Piquet também ali por trás a fazer outro jogo. Exatamente. E depois, junto com a rivalidade com o Piquet, eram dois galos para uma capoeira demasiado pequena, no fim de contas, porque ambos eram muito grandes. Ambos já eram muito grandes. E eu lembro-me de uma situação em Imola, no paddock, atrás. Ele sai da boxe e vai-se dirigir para uma sala, não sei para onde. E eu, Adriano, o Adriano Cerqueira. Adriano, olha a cena. E vamos a correr para o Senna. Simultaneamente, os brasileiros que andavam sempre atrás de nós, porque eles consideravam que nós éramos os papas da Fórmula 1 de língua portuguesa, passo o exagero. Ainda hoje estou a ver o Senna, o Adriano e eu do lado direito e dois jornalistas brasileiros, dos bons mesmo, daqueles de verdade, do lado esquerdo. E ele só falava... Para o lado direito. Está Portugal, está bom e não sei o quê. Quer dizer, uma conversa de chacha, mesmo só para chatear... Só para não aturar os brasileiros. Para desanimar os brasileiros. Foi um episódio... Teve a ocasião de se manter no gabinete de imprensa como responsável até quando? Portanto, começou em 84, na altura que Niki Lauda-Pence... Até 12 anos. Até acabar. Até acabar. Portanto, teve a ocasião de verificar o regresso do Senna, pontualmente a Portugal, até 94. Ele já com campeonatos conquistados. Sim. Notou aqui alguma coisa a nível da personalidade? Tornou-se mais fácil ao longo do tempo ou, pelo contrário, com as conquistas, ficou mais reservado? Eu tive a ocasião de estar com ele mais uma ou duas vezes, umas duas vezes, em que ele veio a Portugal em ações promocionais da Marlboro. Passo a publicidade, nem sei se ainda existe essa marca, que eu deixei de fumar há muitos anos. Mas ele vinha numa ação dessas e a diretora dessa marca para toda a Europa dava-se muito bem comigo. Porque era uma francesa e a gente comunicava sempre em francês. Em francês. Ela convidou-me para organizar a reunião com a imprensa portuguesa no Autódromo do Estoril. E assim foi, quer dizer, e aí estive um bocado mais com ele, conversa de circunstância, chuva e bom tempo e coisas assim de gente, porque ele também não queria falar muito não estava interessado em falar de automóveis e de corrida ou de trabalho, quer dizer, porque ele estava ali focado só naquela ação para aquela marca e só falou em inglês e eu escrevi num papelinho em português, se faz favor, e deslizei o papelinho pela mesa até ao microfone dele e ele olhou para o papel e devolveu-me da mesma maneira, deslizando na minha direção, como quem diz, não senhor, não estou interessado, e não falou, não disse uma palavra em português, foi tudo em inglês sempre. Era uma característica que ele tinha de ser firme nas suas atitudes. E o 1 de maio de 94, onde é que o apanha, assim, Helder? Isso aí é um outro... O fim de semana, o fim de semana. Sim, o fim de semana não acompanhei muito porque estava eu de fim de semana de corridas do Troféu Citroën e tinha sido convidado pela Citroën para guiar o carro deles
A Citroën tinha um carro, que era o número 35, para convidados. E eu estava dentro do carro para entrar na pista, já de capacete fechado e tudo, e vem um dos elementos da equipa da Citroën à minha janela, à janela do carro, dizer: pá, morreu o Senna. Quer dizer, eu que estava a concentrar-me para ir para a pista para uma corrida. Aquela pessoa vir com essa notícia assim a frio: o Senna morreu. Eu nem não realizei. Quer dizer, misturou-se logo de coisas na minha cabeça. Primeiro porque estava preocupado, estava a concentrar-me para a corrida, não é? E ao mesmo tempo recebo uma martelada na cabeça, né, que me desfaz tudo isso e que me faz reviver a imagem dele, não é? De coisas que eu vivi com ele e não sei o que, dentro do carro. Foi um processo difícil para mim, de digerir, e só no final, só depois da corrida, etc, é que eu consegui perguntar o que é que se tinha passado, como é que se tinha passado, etc. Não é? Portanto, eu não tive a ocasião de assistir àquilo em direto. E se calhar, olha, se calhar ainda bem, não sei. Porque me impressionou-me bastante e ainda hoje me impressiona, cada vez que eu vejo aquelas imagens, ainda hoje me impressiona muito e continuo a não compreender o que é que se passou e o azar que foi do carro ter batido naquele ângulo, porque é que não bateu noutro, com outro ângulo e coisas assim do género, não é? Para ele, como aconteceu noutros acidentes em Tamborel, exatamente. Tantos, não é? Tamborel era uma curva difícil. E porque estamos já na parte final desta nossa conversa, da qual agradeço mais uma vez a disponibilidade, perguntava-lhe, a Fórmula 1 depois disso continuou interessante para si, ou a Fórmula 1 levou ali uma volta e foi daqueles que se afastou um pouco da modalidade? Manteve-se na sala de imprensa, como dizia muito bem, até o último grande prémio. Até 96, foi. 96, mas fez mexer muito consigo a questão do Senna e faz alterar ali a maneira. Quer dizer, não me fez, isto é, a questão do Senna não alterou a minha perspectiva em relação à Fórmula 1. Eu continuei a gostar da Fórmula 1 e continuei a acompanhar a Fórmula 1. Ainda hoje acompanho, obviamente, porque é uma coisa que quando se gosta-se e não se discute. Por conseguinte, continuei a acompanhar, não é? Obviamente que dava para pensar, quando havia a equipa Williams, dava para pensar, se tivesse aqui o gajo, era giro, se tivesse aqui o Senna, era giro, e depois mais tarde, né, quantos títulos é que ele não ganharia? Quer dizer, quando eu vejo o Schumacher ganhar 7, vejo o Hamilton agora ganhar outros 7 títulos, não é? Quantos é que ele não teria ganho, não é? Se tivesse tido a sorte de continuar, não é? Hoje seria um idoso, mas já estaria reformado, já estaria reformado, não é? Mas sabe-se lá o que é que ele iria fazer, não é? O que seria ele, claro. Não é? E os recordes já seriam diferentes. Agora, eu acho, quer dizer, que houve um bocado de exagero sempre, desde o princípio do incidente, desse terrível acidente, no fim de contas, em endeusar. Houve um aproveitamento comercial grande por parte da família, por parte de várias entidades, em torno da figura Senna. Este é o meu entendimento. Porque houve vários outros pilotos que também tiveram a pouquíssima sorte de falecerem em pista, que é tudo o que um piloto quer, se tiver que morrer, que morra na pista, mas que também foram bons nos seus tempos, foram excepcionais nos seus tempos e tudo mais, não é? Mas a imagem que nós temos é que houve
tanto livro sobre o Senna, houve tantos capacetezinhos do Senna, houve um marketing tremendo em relação ao Senna. No Brasil, lá na capa dele, aquilo, quer dizer, é como se fosse a Nossa Senhora e por aí fora. Eu acho que é a minha maneira de sentir. Helder, e porque temos só um minuto, que eu tinha-me comprometido consigo, apenas mais um minuto, para lhe perguntar não, à como vontade, é que... à vontade. Está na hora, conforme o seu compromisso, e ia perguntar, só para terminarmos, como é que vê a Fórmula 1 atual? Gosta daquilo que vê, gosta do espetáculo, ou o que é que gosta mais desta Fórmula 1 de 2021, que está em Portugal para, neste caso, o segundo Grande Prémio no Autódromo Internacional do Algarve? E termino por aqui. Gonçalo, a Fórmula 1 é o expoente máximo da tecnologia sobre rodas. E eu fico babado com tanta tecnologia, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento que a Fórmula 1 mostra. Há aspectos que são discutíveis, se a Fórmula 1 transpõe para o carro de todos os dias os grandes avanços, mas o carro de todos os dias, hoje em dia, já não é o mesmo que era há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, porque já é tudo elétrico, já falam sozinhos e andam sozinhos e por aí fora. O crescimento, a evolução é tão grande que eu olho para aquela tecnologia e digo para mim, de facto isto é o topo, quer dizer, daqui para cima só eles é que vão conseguir, porque só eles é que estudam e se preocupam com as coisas e de facto para mim é o suprassumo de tudo, não é? Mas a Fórmula 1, enquanto eu estive por dentro dela naqueles anos, é uma escola profissional extraordinária, de exigência, de precisão, o melhor não chega, tem que ser o melhor do melhor e por aí fora. Quer dizer, a Fórmula 1 é isso, é de uma exigência tremenda. Em todos os campos é de uma exigência tremenda. Quer dizer, é que as pessoas não imaginam o que é trabalhar na Fórmula 1, nem que seja para limpar os pneus. Mas tem que ser o melhor limpador de pneus do mundo, não é? E por aí fora. E isto, para mim, fascina-me. Quer dizer, as novas tecnologias que estão aí e que estão aí permanentemente em evolução, fascinam-me imenso. Quer dizer, eu continuo muito entusiasmado a ver a Fórmula 1. Agora, as corridas em si, às vezes são monótonas e sonolentas até, né? A Mercedes está com uma sobrevalência sobre os outros, agora um bocadinho mais contestada, porque apareceu o maluco do Verstappen a estragar-lhes os planos, e acho muito bem, não é? E depois, simultaneamente, quer dizer, uma vez mais, a juventude a querer vir ao de cima, não é? Quer dizer, o Lando Norris, o Leclerc, o Russell, o Gasly, são tudo coisas, miúdos muito, muito interessantes e muito importantes. E voltando à tecnologia, antigamente, eu sou do tempo do Villeneuve, Alain Prost, não é? Piquet, naturalmente, Senna, Mansell, não é? E até um bocadinho mais para trás, Schumacher, etc, etc. E já me fascinava estar no final da reta da meta em Jerez de la Fronteira, com o meu querido e saudoso Adriano Cerqueira, encostados aos raios, na zona de travagem, e ver ali o Villeneuve a travar nas últimas, aqueles Ferraris lindos daquele tempo dele, né? Em luta com o Prost e com outros, ali mesmo no braço, como a gente diz na nossa linguagem, na marra, a travarem, a deitarem fumo pelos pneus e por aí fora, quer dizer, tudo muito bem. Hoje em dia a gente não vê isso. As corridas tornaram-se demasiado virtuais nesse aspecto. Os carros têm uma velocidade de curva gigantesca. Quer dizer, é uma coisa absolutamente impensável
curvam quase à mesma velocidade que andam em reta. Mais uma vez, a tecnologia, não é? Mas há poucos duelos que esses é que são o sumo, são da competição. A competição ali é toda muito cerebral, é comandada da boxe, com as Os mensagens, não cálculos é? informáticos. E é tudo muito calculado, é tudo. E os pneus, quer dizer, eu fico fulo com a porcaria dos pneus, que é horrível. E a coisa torna-se. Há muita gente que diz, é pá, isto é a Fórmula 1, pá, quer dizer, até eu andava lá. Não, não é bem assim, quer dizer, tem o efeito humano ainda conta bastante, não é? Mas realmente, quer dizer, os pilotos têm que ser engenheiros de informática hoje em dia, coitados. Quer dizer, têm 36 botões à frente deles no volante para controlarem e para carregarem nas alturas próprias, etc. O carro sobe, o carro desce, o carro inclina-se para um lado, inclina para o outro. Quer dizer, coitados deles, quer dizer, eles têm que passar horas no simulador para absorverem todo aquele conhecimento e depois e entrarem no carro e não se enganarem nos botões e por aí fora. Ainda há quem se engane, e o Vettel enganou-se na boxe ontem. Em vez de entrar na dele, entrou numa outra, não é? E isto, para mim, é consolador. Ainda há um fator humano na Fórmula 1. Muito bem. Hélder de Sousa, para mim estou de coração cheio, como se costuma dizer. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no 16 Válvulas, neste dia tão redondo para nós, dos 35 anos, e ter vamos lá, a sua lucidez, de facto, os seus conhecimentos acrescentam sempre algo nestas conversas e eu fiquei muito contente quando aceitou o meu convite e naturalmente vamos voltar a conversar em breve e dou-lhe para já os seus parabéns, também para si dou-lhe os parabéns pela sua carreira. Quantos anos, desde que começou em Angola a fazer programa de rádio? Estamos a falar com os seus 19 anos, foi isso que me disse há pouco. 18. Epá, são muitos. São muitos. São muitos. São muitos. E bem vividos. Da minha parte só me resta agradecer. São bastantes. E felizmente ainda estou ativo. Exatamente, e é por isso que eu quis aproveitá-lo neste dia tão especial. Um grande abraço, muitas felicidades e mais uma vez, obrigado e parabéns pela sua enorme carreira, de facto, com muitos momentos, de facto, que mereciam aqui outro tempo e havemos de voltar a conversar sobre eles. Um grande abraço, uma boa noite. Um abraço e boa continuação, Gonçalo. Obrigado. Obrigado também. Obrigado.